Ótimo, então começou lá, vamos... Então, vamos agora dar continuidade para a gente entrar na parte do controle químico da placa bacteriana, né? Aqui. Bom, que vem a ser esse controle químico, né, da placa bacteriana? Ele é um complemento e não um substituto para os métodos mecânicos mais convencionais e eficazes. Então, a gente tem que trabalhar muito isso com o nosso paciente, porque a mídia ela é muito forte, né? Falando que principalmente aquela, voltando na história do Listerine, né? O Listerine tinha, até que diminuiu um pouco, mas tinha propagandas muito fortes falando que ele resolve tudo, ele é o único que remove a bactéria, né, entre os dentes, né? Então era o que solucionava, removia de tudo quanto é lugar com Listerine. E o que é falso isso, que a gente sabe que é complementar esse controle químico, ele nunca vai substituir o uso de um fio dental. E o paciente, né, acaba que tem a preguicinha dele e o fato de deixar aquele gosto gostoso na boca dá a sensação de que limpou tudo e deixa de passar o fio dental, tá? Esse controle químico, ele pode superar as deficiências nos hábitos mecânicos de limpeza diária, praticado por muitos indivíduos e atua preventivamente. Esse pode superar as deficiências seria principalmente naquela situação de um indivíduo que tem alguma deficiência motora, por exemplo, né? Então, a gente deixa para entrar mais nessas situações específicas. A primeira delas é isso, se o indivíduo tem alguma alteração motora, deficiência motora, e que ele não está conseguindo ser tão efetivo. Segundo, seria se ele tem alguma indicação específica, uma litose, às vezes uma gengivite específica, que aí o controle químico vai ajudar. Mas para aquele momento, naquele intervalo de tempo de terapia, não para o resto da vida, né? Fazendo com que o paciente realmente deixe de usar um fio dental, acha que o bochecho que vai solucionar tudo, tá bom? Então, ele é um complemento e não um substituto para os métodos mecânicos. E aí, tem a ação das substâncias químicas. O que tem dentro daquela solução, do componente químico, né? Tem agentes antiadesivos, né? Que vão atrapalhar ali na formação daquela película de aderência inicial do biofilme. Tem agentes antimicrobianos, que aí já vai atuar no micro-organismo mesmo. Agentes removedores desse biofilme formado, que aí a gente vai falar. E agentes antipatogênicos, que têm uma ação bactericida, bacteriostática, que aí a gente vai comentar também, tá ok? Então, o primeiro agente que a gente tem, né, do veículo, na verdade, de administração, é a pasta de dente, né? Então, um dos veículos mais importantes. Porque a gente sabe que a gente pode muito bem fazer a remoção do biofilme só com a escova, sem uma pasta, né? Mas a gente perde, se a gente fizer assim, a gente perde a ação positiva de todos esses componentes que tem na pasta de dente. Então, por isso que a gente associa a pasta de dente. Nela tem a presença de abrasivos, né, que vai atuar ali naquela formação, na remoção da película adquirida, vai removê-la com facilidade. Tem a ação tem presença de detergentes, espessadores, aí vem os adoçantes, né, para tornar a pasta mais agradável. Umectantes também, para dar essa característica de gel, né, de pasta. Os flavorizantes e ativos. Depois a gente vai falar desses ativos, tá? Que entra aqui os agentes antimicrobianos. O outro veículo de administração dos agentes químicos são os colutórios bucais, né? Que são os bochechos ou colutórios bucais. Eles são substâncias menos complexas que as pastas de dente. E alguns
apresentam o uso de álcool etílico, que tem ainda as unidades de Listerine, que ainda apresenta o álcool etílico, né? Essa questão do álcool etílico, só fazendo um parêntese aqui também, não sei se vocês perceberam, assim, antigamente só tinha Listerine com álcool. Era assim, nos supermercados, em todas as gôndolas de farmácia, de supermercado, muito Listerine com álcool etílico. E hoje em dia, se vocês perceberem, reduziu, não tá tanto, assim, vocês já conseguem achar ali o zero álcool, né? Sem álcool, já tem com maior facilidade. Os com álcool foram reduzindo. Por que disso? Eles não revelam com tanta clareza, assim, né? De forma clara. Por que isso aconteceu? Porque estudos longitudinais, estudos clínicos longitudinais, foram observando a relação, a correlação entre câncer bucal e a presença do álcool de bochechos também, certo? Então, porque já é super claro que o álcool, bebida alcoólica, quem tem o hábito, né, de bebida, tem a relação de câncer bucal, né? Isso é o tabaco e o álcool. E aí foram observando que bochechos, usos muito contínuos, pacientes com uso muito contínuos, muito contínuo não de Listerine, né? De bochecho com álcool, estava tendo uma certa incidência. Então começou a reduzir essa indicação, né? A indústria começou a controlar mais isso, e aí a gente deixando o álcool etílico, os bochechos com álcool, para um uso bem específico, às vezes para uma infecção fúngica, né? Aí a gente por isso que eu falei para vocês lá no começo, esse tipo de produto, pasta de dente, bochecho, a gente tem que prescrever, tá? Não deixa de ser medicamento, vamos dizer assim, né? Então, aí a gente, quando tem aquela situação clínica que o paciente está com algum fungo, alguma situação que vai ajudar a presença do álcool etílico, a gente faz a prescrição. Mas a maioria dos pacientes a gente vai orientar sem álcool, tá ok? E aí precisou fazer esse controle maior por isso, porque as pessoas estavam usando assim, né, direto, nem água, né, substituindo a escovação. Aí fecha parênteses da curiosidade, e aí a gente vai para as outras formas de que a gente tem de substâncias químicas, né? Veículos de administração em spray, né? Que vão direcionar a aplicação sobre o local necessário, por exemplo, sobre a língua, né? Para fazer a raspagem de língua. Irrigadores, igual esses aqui, né? O Waterpik, que é muito interessante para os pacientes que usam as próteses protocolo, né? Para utilizar, com essa pontinha dele aqui, o paciente consegue acessar por debaixo da prótese com a pressão, né? Fazer a remoção mecânica, entre aspas, não é a melhor mecânica, vamos dizer assim, porque tem a pressão, mas pelo menos tem um pouquinho, né? E a química, porque aí põe ali um colutório, né, para irrigar por baixo dessa prótese protocolo, por exemplo, né? Ou para o paciente mesmo que às vezes tem a dificuldade motora, sofreu algum derrame, está com alguma dificuldade de motora mesmo, você pode também orientá-la a utilizar o Waterpik. Gomas de mascar, né? A goma de mascar, ela tem uma pouca influência no controle de placa, mas ela só a ação de estimular a produção de saliva, que a gente sabe que a saliva tem agentes antimicrobianos, isso é positivíssimo, né? E a ação mecânica de remover um pouco ali aquele biofilme formado, mas uma pouca influência nesse controle dessa placa, né? Os tridents da vida e só ajuda um pouquinho nesse sentido da estimulação de saliva. E a questão de produção de saliva, né, estimular, é interessante, principalmente para os pacientes que têm cária, são cariativos. Então, ajuda nesse sentido, né? E vernizes, né? Os vernizes, além da presença do flúor, tem alguns vernizes que tem triclosan, que é um antimicrobiano.
O antimicrobiano da pasta de dente que eu queria lembrar aquela vez era o triclosan. Agora veio naturalmente, ó. Bom, e a gente precisa definir alguns termos, na verdade, entender o que é cada termo desses agentes químicos para o controle de placa. Que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Se a gente for ver aqui, ó, agente antimicrobiano, redutores de placa, agentes inibidores, agente antiplaca, agente antigengivite, se a gente for ver, é tudo a mesma coisa. E a indústria pega nessas palavras, né? Que aí o leigo lê, são palavras diferentes, ele não vai perceber que muito deles aqui é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se é antimicrobiano, antibactéria e antiplaca, é praticamente a mesma coisa, não vai formar a placa, o biofilme, né? Tem alguns que são tão assim sem vergonha que ainda coloca assim, antiplaca e antibiofilme, um seguido do outro. Se a gente pegar aquele Colgate 12, tem 12 ações. Aí você vai ler lá as 12 ações, é isso, né? Agora, por exemplo, agente antigengivite, tudo bem, antigengivite porque pelo menos vai agir na inflamação também. Mas se ele é antiplaca, consequentemente ele também vai ser um antigengivite. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Assim, que a indústria acaba pegando termos que são semelhantes, similares, para venda, né? Mas que se a gente, nós que somos conhecedores da biologia, do processo, a gente vê que é tudo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a agente redutor de placa, tudo bem que ele não é bem aquele antiplaca, né? Mas ele vai reduzir essa placa, ou seja, a possibilidade de formação de placa, que deve ser os que vão agir na adesão do biofilme, tá ok? Então, é mais para a gente ver que os termos são mais ou menos a mesma coisa. O importante é a gente eliminar a placa, controlar a formação do biofilme bacteriano, tá? Isso que causa confusão no paciente. Então, vai ter paciente que vai te perguntar, e aí você vai falar, olha, é praticamente tudo a mesma coisa, e aí é um jogo meio que de marketing mesmo, que a indústria usa, né, com algumas funções a mais, igual o do antigengivite, vai diferir só um pouquinho, porque pode ter uma ação anti-inflamatória, tá? Então, é isso daí que eu quis colocar. Para a gente ter os requisitos, né, desses agentes químicos, eles têm que ter uma eficácia, né, contra micro-organismos implicados na doença periodontal. Eles não podem ser tóxicos, não podem ser absorvidos pela mucosa, né? Então tem que ter, ou pelo menos uma limitada absorção pelas mucosas. E a mucosa, ela é excelente para a absorção de medicamentos, né? Até, por exemplo, por que o Isordil, né, a gente põe debaixo da língua para quando está em crise quase infartando, né? Porque a mucosa absorve rapidamente. Então, esses químicos dos agentes dos colutórios e das pastas dentais, eles não podem ter uma absorção muito facilitada. E uma baixa indução de resistência à droga, para a gente tentar controlar aquela questão da resistência bacteriana, né? Porque é algo que vai ser usado diariamente pelo paciente. E então, se a gente se for um antibiótico que dá resistência bacteriana com muita facilidade, aí vai perder a eficácia. Então, já não pode. Então, não é fácil, não é trivial desenvolver químicos, né, para ser utilizados nesses agentes. Outra questão, olha só, esse químico, ele tem que ter uma adsorção e retenção prolongada. Isso aqui é uma característica muito difícil, que os farmacêuticos, né, e os químicos estudam para ter num produto. O que é a adsorção? É ele aderir na mucosa, ficar aderido ali, mas não ser absorvido por essa mucosa,
E ficar ali, ter essa retenção prolongada, liberando de forma prolongada a ação dele, o componente químico, e ele ficar ativo por um certo tempo. Isso se chama de substantividade, gente. Vamos gravar muito bem isso daqui. O que vem a ser a substantividade de uma substância química? A substantividade é a capacidade da substância química ficar adsorvida na mucosa com retenção prolongada ao longo do tempo, sendo liberada ao longo do tempo. Para vocês gravarem bem, é a clorexidina. Ela tem uma substantividade de 12 horas. Essa é uma característica chave da clorexidina. Por isso, pessoal, na aula lá com a professora Marcela, que vocês foram fazer a prescrição do bochecho de clorexidina, esse é o porquê que a gente coloca bochechar a cada 12 horas. 2 vezes ao dia. Não há necessidade de paciente ficar bochechando 3, 4 vezes a clorexidina, certo? Porque ela tem uma substantividade de 12 horas. Então, gravam muito bem isso, que vocês nunca mais vão esquecer como prescrever a clorexidina, né? Então, até vou recapitular com vocês, que a gente vai prescrever da seguinte forma: uso externo, né? Vamos voltar lá na aula de prescrição da professora Marcela. A gente coloca o uso externo, 2 pontinhos. Número 1, digluconato de clorexidina a 0,12%. Tracinho pode colocar 500 ml, 200 ml, né? Entre parênteses, que eu vou colocar o nome comercial que eu vou sugerir. Que aí eu vou colocar Periogard, Perioplaque, né? Sem álcool, ainda coloca essa observação sem álcool, fecha parênteses. E aí você coloca lá, bochechar 10 ml a cada 12 horas por 7 dias, né? Então, pessoal, isso é o que significa adsorção e retenção prolongada, que é uma característica muito difícil de se conseguir, tá? E aí, além disso, né, de conseguir que esse químico fique absorvido ali na mucosa, que ele tenha a ação antimicrobiana também prolongada. Então, manutenção da atividade antimicrobiana e neutralização e eliminação mínima, lenta, porque aí ele fica absorvido, retido, né? E vai eliminando de forma lenta, sem que ele neutralize logo, certo? Que ele fique com essa ação. Então, quem tem todas essas características aqui, ó, principalmente até hoje, é a clorexidina, para meio bucal, tá, pessoal? Falando somente de meio bucal. Então, até hoje, a que melhor tem as características é a clorexidina. Vou abrir outro parêntese, que é muito legal, isso é muito importante a gente saber, porque nos causa muito orgulho. Nós temos os estudos de câncer, para tratamento de câncer bucal, né, na Universidade Federal de Goiás, e tem o grupo de estudo que foi até a tese de defesa do doutorado do nosso querido professor Diego, né? Em que eles trabalharam numa substância de bochecho, de colutório, para pacientes, tratamento de pacientes com mucosite oral, após terem sido tratados do câncer, terem recebido a terapia química, né, a quimioterapia e a radioterapia, a incidência de mucosite bucal é altíssima. E mucosite é terrível, arde, dói demais e dá inflamação. Então, eles desenvolveram, patentearam, até acho que agora já está no estágio final dos estudos clínicos, até o professor Diego poderia depois nos dizer como é que está. Na defesa do doutorado dele, que eu fui parte da banca, eles estavam ainda no estágio, estudo clínico estágio 3, se eu não me engano. Desenvolveram esse bochecho com a curcumina, né? A curcumina, que é o açafrão.
que tem uma ação anti-inflamatória formidável e uma ação antimicrobiana de excelência, né? E o que foi o maior desafio deles, eles ir junto com o pessoal da farmácia? Justamente conseguir essa absorção e retenção do bochecho, certo? Ter a manutenção desse bochecho, da curcumina na mucosa bucal. Então, esse foi o diferencial deles, porque todos do mundo que está estudando bochechos com curcumina para tratamentos específicos, o desafio maior é esse, conseguir a substantividade do produto. E aí a farmácia, um grupo da farmácia, da professora Marise, junto com a Odonto, né, conseguiram chegar num composto químico, que agora me falha o nome, mas que dá essa característica, essa capacidade de manter a curcumina absorvida e retida por mais tempo. Muito bonito, né, gente? É mais um orgulho aí que nosso professor traz para a gente, professor Diego, né? E as nossas pesquisas no estado de Goiás. Isso é muito bom. Então, e tem muita coisa ainda para a gente fazer. Quem tiver interesse aí, ideias, estamos abertos, né? Bom, então fecha parêntese. Acho que vai ficar bem claro na cabeça de vocês o que vem a ser substantividade, né? E como isso é importante, né? Num bochecho, no colutório bucal. E aí a gente tem dentro deles também os antibióticos, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não ter o desenvolvimento de resistência bacteriana, é um desafio muito grande. A clorexidina, ela não gera resistência bacteriana como um antibiótico, por exemplo, se o paciente ficar usando amoxicilina o tempo todo, né, de forma indiscriminada, dá resistência bacteriana. A clorexidina, ela dá uma resistência baixa, mas dá. Então, por isso que a gente tem que orientar o nosso paciente a utilizar somente aquele período que a gente prescreveu a medicação. Deixar para uso contínuo somente aqueles casos muito específicos de doenças de câncer bucal, de doenças autoimunes, que aí precisaria entrar com uso contínuo, tá bom? Bom, as enzimas, elas vão, né, tem os componentes que têm enzimas que vai agir no rompimento da matriz da placa, dá um reforço do mecanismo de defesa do hospedeiro, para o próprio mecanismo de defesa atuar sobre essa placa. E tem alguns produtos naturais, como extrato de planta sanguinariana, e que isso aqui vai atuar bastante no tratamento de lesões pré-cancerígenas, tá? Já a gente vai pôr aqui. Os fluoretos, que a gente sabe muito bem, né? Que aí é para prevenção de cárie. Aminofluoreto, fluoreto estanhoso, que são os mais utilizados. Sais de metais, né? Cobre, estanho, zinco. Um desafio grande de utilizar esses daqui é porque eles têm uma certa toxicidade e pode gerar sabor, mas sempre estão combinados com outros antissépticos. Aí aqui, os sais de metais, principalmente o zinco, já está mais desenvolvido o uso dele, principalmente na Colgate Total 12, né? Eles meio que substituíram o triclosan pelo zinco. Então, ele tem uma ação antimicrobiana. E aí a gente já não percebe o sabor dele nessas pastas de dente. Então, já está mais desenvolvido isso daí. E tem presença de agentes oxigenantes, né? Usados como desinfetantes, tá ok? Presença de álcools, né? Álcools amino. Tem muito efeito colateral, né? Tem esse tipo de álcool, o delpominol. Tem o cloreto de sódio acidificado, que é um possível substituto da clorexidina, mas esse cloreto de sódio ele está muito associado a gerar erosão dental, então por isso que até hoje não consegue substituir a clorexidina, né? E tem outros antissépticos como o iodopovidine,
Exitidina. O iodopovidine foi muito estudado nos anos 2000 a 2010, muito estudado, principalmente lá em Piracicaba. Tem uma ação antimicrobiana muito interessante, porém, tem a desvantagem da alergia, né? Tem muitos pacientes alérgicos a iodo, e a coloração dele, que realmente causa manchamento. Então, a gente colocava o iodopovidine no ultrassom, como irrigação, aí fazia a raspagem subgengival com iodopovidine. Então, assim, fazia muita bagunça, né? Muita sujeira, mas a ação antimicrobiana muito, muito positiva, muito interessante, mas tem essa restrição de muitos pacientes serem alérgicos, né? Então fica complicado. E aí, os que ficaram, que são os mais assim comuns mesmo, são os quaternários de amônio, né? Os compostos quaternários de amônio. Que aí é o nosso famoso Cepacol, né? Ainda tem, a gente ainda encontra Cepacol na farmácia. E o Plax. Oral-B, né? Aqueles bochechos enxaguantes da Oral-B, todos esses outros enxaguantes que não são clorexidina, apresenta o quaternário de amônio, que é o principal cloreto de cetilpiridínio, tá? Tem esse cloreto de benzilcon também, mas o que mais tem aí no mercado é o cloreto de cetilperidínio. O cloreto de cetilperidínio tem uma limitação, que é justamente a efetividade de ação dele é somente de 3 a 5 horas. Ou seja, ele não tem uma boa substantividade, certo? Ele não fica tão aderido, né, na mucosa, não fica liberando por longo tempo, né? Então, a efetividade de ação dele é curta, 3 a 5 horas. Então, não demonstraram benefícios adjuntos à escovação com a pasta de dente, né? Não dá aquele benefício tão grande. Mas então, e aí, professora, eu não vou indicar o Plax, que é tão indicado, né? A gente escuta muito aí. Nós vamos indicar mais para aquela situação que o paciente realmente precisa da ação do flúor, né? Então, aquele paciente cariativo, ou que reduziu um pouquinho a salivação por estresse ou por alguma doença autoimune, né? Tá com hipossalivação, e aí isso ele torna um paciente de risco, né? O paciente idoso que diminui, começa a ter o sintoma de boca seca, ele passa a ser um paciente de risco para cárie, né? Porque reduziu saliva. Então, aí eu vou entrar com o bochecho do Plax, sem álcool, lembrando, né? Com o objetivo maior, pensando no flúor, tá? Eu vou ter uma ação legal ali do cloreto de cetilperidina, de 3 a 5 horas, mas nada vai substituir a escovação, né, com a pasta de dente, tá? Tem que deixar bem claro para o paciente essa questão, tá? Então, pensando no biofilme, não substitui o Plax, né, o Cepacol, não vai substituir o Oral-B, né, tem esse bochecho da Oral-B, que também é cloreto de cetilperindina, é quaternário de amônio, tá bom? E aí por isso que o Plax, né, esses outros com quaternário de amônio, a gente prescreve 3 vezes ao dia, né, faz o bochecho 3 vezes ao dia, por conta justamente da substantividade baixa, só de 3 a 5 horas, tá? Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma? Ok. Então, olha só, nós temos os fenóis, que são antimicrobianos, né? Que é o triclosan, que é o que eu estava tentando lembrar aquele dia, é o Colgate 12, né? Por que desse 12? Na verdade, esse 12 é devido a uma ação um pouco prolongada, que nem é como a clorexidina, ele tem uma efetividade de ação de 5 horas, né? Mas tem um reforço com zinco. Olha só, efeitos reforçados pela adição de copolímeros e citrato de zinco, tá? Ele tem um efeito antiplaca, né? E anti-inflamatório. Ele vai agir, por isso que eles usaram aquele termo antigengivite, né?
porque ele tem uma ação anti-inflamatória, o triclosan, tá? Mas aí o pessoal usa esse 12 falando que combate 12 problemas bucais, né? E não é bem assim, como eu comentei com vocês no começo, tá? Quer ver? Eu acho que aqui tá 12 benefícios, incluindo cárie. Olha, 12 benefícios incluindo cárie, gengiva, hálito fresco e tártaro. Então, antitártaro, né? Esse antitártaro, gente, tem tudo a ver com a gengivite, né? Então, vocês veem que o pessoal abusa do marketing, né? Ok, então é muito importante as pastas de dente. Por exemplo, você tem um paciente que está com uma gengivite ativa, né? Um paciente jovem, por exemplo, que está naquela fase de estresse, não está conseguindo ter uma escovação efetiva, está recorrente essa gengivite. Eu vou pensar numa pasta dental que tenha agentes químicos que vai ajudá-lo, certo? Eu sempre vou pensar numa pasta dental que tenha, sim, triclosan e zinco, citrato de zinco. E aí, no nosso mercado, a Colgate Total 12 Gengiva, que é uma roxinha, ela é uma boa indicação, certo? Nós temos a Periogard, também, que é uma outra pasta de dente da Colgate, ela é uma boa indicação, certo? Já da Oral-B, não tem o triclosan, certo? Então, aí eu já deixo meio assim, de lado para esse paciente que tem a gengivite acentuada, porque o triclosan, junto com o citrato de zinco, vai ter um benefício maior para esse meu paciente, entendeu? Então, pessoal, a gente também tem que ler bula de pasta de dente, para a gente saber. Não preciso saber todas as pastas de dentes que tem no mercado, não. Elege aquelas pastas de dentes que são mais comuns no mercado e para a gente aqui é tranquilo. É Oral-B, Colgate, Sensodyne, né? Não tem muitas variações. Mas conheça, né, o que tem de componente cada um. Bom, e os óleos essenciais, entra aí a questão do bochecho de Listerine, né? Ele, com atividade antiplaca, ele é excelente, certo? Então, ele tem uma atividade antiplaca comprovada. Vários estudos de uso doméstico em curto e longo prazos. Então, ele é um bochecho muito bem sedimentado, muito conhecido e de ação positiva. Para a gengivite, ele tem uma ação inibitória de placa e tem uma ação anti-inflamatória. Porém, ele não é tão eficaz quanto a clorexidina. A clorexidina é ainda mais eficaz, tá? E o que é o problema maior do Listerine, que a gente tem que tomar muito cuidado? É isso aqui, ó, o pH. Um pH ácido, que tem erosão de esmalte, que pode gerar, né, erosão de esmalte e dentina. Então, pessoal, é o seguinte, aquele paciente meu que está com a gengivite, né, que eu falei lá anteriormente, eu vou prescrever aquela pasta de dente que contenha triclosan e citrato de zinco associado, que vai ter o benefício. E para motivá-lo, né, eu vou passar também, posso passá-lo um bochecho. E posso entrar sim com Listerine, usar ali por 15 dias o bochecho do Listerine, de 2 a 3 vezes ao dia, certo? Mas aí entra outra questão. E se esse paciente tem muita retração gengival? Ele tem muita retração gengival, ele está com sensibilidade dentinária também. Até por isso que deu muita gengivite ali, porque ele não consegue nem passar a escova. Aí eu esqueço o Listerine. Eu tenho que lembrar que o Listerine tem esse pH ácido. Isso vai aumentar a sensibilidade desse meu paciente. Então, aí eu entro com a clorexidina, o Periogard, ok? Por que às vezes a gente não entra com Periogard 100% todas as vezes do tempo? Porque ele tem alguns efeitos colaterais que a gente vai mencionar daqui a pouco. Um dos principais é o manchamento, né?
ele causa pigmentação, manchas nos dentes. Então, por isso que ele não é sempre 100% indicado. Então, se eu tenho um paciente que não tem sensibilidade, tá tranquilo, eu entro com Listerine, tá? Alguma dúvida? Vocês estão aí ou eu tô sozinha? Estão aí? Ô, Kaique, ótimo, tranquilo, né? Então tá bom, então. Aí, pessoal, uma outra coisa interessantíssima. Quando chega o paciente para vocês de hipersensibilidade dentinária, o paciente chega, nossa, doutora, e eu escovo, tá muito sensível. Só de eu conversar, eu já tô sentindo. Aí a gente começa as nossas perguntas. Qual pasta de dente que você está usando? Qual o tipo das cerdas da sua escova? Macia, média ou dura? Se ele falar, é média, você já, opa, tem que mudar, né? Trauma de escovação. Sua escova dura muito tempo? Dentro de um mês ela já está toda torta? Ah, doutora, às vezes daqui 2 semanas eu já tenho que trocar a escova. Opa, trauma de escovação. Tá tudo somando a pecinha do quebra-cabeça lá. Você tem o hábito de usar algum bochecho? Nossa, eu não vivo sem Listerine, doutora, não vivo sem Listerine. Tá, bingo, tá aí o problema maior, certo? Porque o Listerine, naquele paciente que tem a retração gengival, tem traumas de escovações, né? Biotipo fino, ele vai gerar, sim, sensibilidade dentinária. Então, por isso que você não pode deixar o seu paciente que você prescreveu, aquele, por exemplo, da gengivite lá, que não tinha sensibilidade, você não pode deixar ele criar esse hábito de usar para sempre o Listerine, porque ele pode, depois, num futuro próximo, começar a desenvolver sensibilidade, porque o pH é ácido do Listerine e associado à escovação vai dar erosão de esmalte e dentina, entendeu? Então a gente tem que conscientizar nossos pacientes que são medicamentos, não é para ficar usando a vida inteira, tá? Então nós, às vezes nós mesmos tínhamos esse hábito, nossa, eu usava tanto assim direto, parou, tem que ser restrito e intercalar, falar, mas eu não vivo sem um bochecho. Então vai lá para os de cloreto cetilperidíneo, né? Volta lá para os compostos quaternários de amônio, certo? Que o pH não é tão ácido, né? Vai ter uma ação antimicrobiana e vai ter o flúor de benefício que não vai levar erosão nos seus dentes, tá? E vai ter a ação do flavonoide, né? O cheirinho bom, tá bom? Então, a gente tem que estar atento. Então, é na conversa do seu paciente que a gente consegue diagnosticar. Então, são vários pacientes que eu consigo resolver a sensibilidade somente removendo o bochecho. Tem lógica, gente? E tem que cobrar por isso, porque, olha, vocês estão hoje, ó, plena terça-feira, 3h20 da tarde, sentados, cansados, assistindo aula, estudando, para saber dessa informação, não é mesmo? Então, devido ao esforço de vocês, à vontade de vocês de estudarem, vocês adquirirem esse conhecimento para passar para o cliente de vocês, e a gente tem que cobrar por isso. Cobrar bem, tá? E outra, gente, a gente tirou o problema do paciente, né? Quem já teve sensibilidade dentinária aqui? Tanto que é horrível, né? Você tira com a mão. Só de você falar, troca esse bochecho, troca a pasta de dente. Ah, voltando na hipersensibilidade, que naquela anamnese nossa, se ele está usando pasta de dente, essas Clear Mind, essas clareadoras, corta também. Por quê? Porque são pastas de dentes abrasivas que vai somar com esse pH ácido e a erosão ser maior ainda, tá? E normalmente sim, são pacientes que cuidam tanto, que querem deixar os dentes branquinhos, tudo, que junta lá a pasta clareadora com tudo, né? E escovando forte, que aí acaba aumentando a erosão. Então, só de você mudar a pasta, tirar esse bochecho ou muda, eu prefiro tirar, eu tiro e muda a pasta. Dentro de 2 dias, acabou sensibilidade dentinária, tá? Então, é muito comum isso em consultório.
Outro agente, né, que a gente tem são os detergentes. É muito importante a gente conhecer o lauril sulfato de sódio. Ele é um detergente que vai afetar ali para não formar a película adquirida, para atrapalhar a formação, o início do biofilme. Então, ele tem uma efetividade entre 5 a 7 horas. Tem uma ação inibitória da placa semelhante à do triclosan, mas inibitória, assim, de deixá-la formar, porque o triclosan, além de ter a ação inibitória, tem a ação antimicrobiana, né? Tá? Voltando lá no triclosan, ele tem aqui a antiplaca, né? E tem a ação anti-inflamatória e antimicrobiana também. Certeza que tem, tá? E aí, o lauril sulfato de sódio, que é um detergente, ele tem essa ação inibitória da placa. Pessoal, outra coisa importante, então a gente tem todos, na verdade, todos todos não, a maioria das pastas dentais tem como detergente o lauril sulfato de sódio. Então, tem duas observações importantes, prestem atenção. Duas observações importantes do lauril sulfato de sódio. A primeira delas é porque existe paciente que tem sensibilidade ao lauril sulfato de sódio. Às vezes às vezes não, é uma alergia branda, mas é uma alergia ao lauril. E como que isso é manifestado nesse paciente? É aquele paciente que reclama para você que ele acaba de escovar os dentes e a boca fica seca, dá uma sensação ruim de boca seca, né? É a ação desse lauril. Aquela empresa... Ai, agora não é possível que eu não vou lembrar. É uma empresa, eu vou lembrar porque está aqui no celular. Ela é suíça também, que veio para concorrer com a Curaprox. Peraí. Nossa, não é possível. Eu vou lembrar daqui a pouco. É uma empresa que veio para concorrer com a Curaprox. Tem aquelas escovas de dente muito semelhantes e desenvolveu pastas de dentes sem lauril sulfato de sódio, tá? Eu tenho que lembrar para falar para vocês. E isso é muito interessante, porque aí para esse paciente... alguém escreveu? Será que alguém lembrou? A Elmex, ela tem também, mas não é ainda essa. Essa Elmex, ela é muito... tem bastante dessensibilizantes. Então, ela trabalha bastante com dessensibilizantes, certo? Então, para aquele paciente também que está com muita sensibilidade dentinária, vai utilizar essa Elmex também, né? Mas essa é uma suíça que... peraí, deixa eu ver se não é possível que eu não vou... Não. Eu vou depois, já eu vou achar. E aí é importante a gente prescrever essa pasta de dente para esse paciente que tem a sensibilidade com lauril sulfato de sódio. E outra característica do lauril sulfato de sódio para esse paciente que tem a sensibilidade é às vezes descamar a mucosa, né? Fala, nossa, doutora, eu acabo de escovar e minha bochecha descama, né? E isso é também uma sensibilidade ao lauril. Tem paciente que convive com isso, nem percebe, não vê isso como um problema, e nem é também mesmo um problema. Mas tem aqueles pacientes que ficam incomodados, né? E aí você pode, sim, observar que é uma sensibilidade ao lauril. Aí a segunda característica importantíssima, por que depois que a gente está prescrevendo, vamos voltar na nossa prescrição da clorexidina. A gente colocou lá, bochechar 10 ml
2 vezes ao dia, 12 em 12 horas, né? Após 20 a 30 minutos da escovação. Por que eu coloco esse após 20 a 30 minutos da escovação? Porque se eu escovo e bochecho a clorexidina de imediato, o lauril sulfato de sódio vai ligar na minha clorexidina, na minha molécula de clorexidina e vai inativá-la, certo? Então, eu não vou ter 100% da ação da minha clorexidina. Uma quantidade vai ser perdida devido à presença do lauril sulfato de sódio, tá ok? E aí, pessoal, um problema, porque a maioria dos pacientes escovam e já faz o bochecho, que já tem que sair, é muito corrido. Então, assim, vai acontecer isso, eu vou perder um pouco a efetividade, mas eu não perco 100%, tá? Mas deixem isso escrito. Então, bochechar 10 ml de 12 em 12 horas, né? Ou coloca 2 vezes ao dia, manhã e noite, pode especificar, né? Durante 1 minuto, outra coisa, tem que colocar para ele bochechar por 1 minuto, marcadinho no relógio, então repete isso para ele, 1 minuto marcadinho no relógio, aí, vírgula, após 20 a 30 minutos da escovação, né? Para isso, para a gente tentar, porque aí a gente escova, a quantidade de lauril dá uma reduzida, né? Diminui, e aí eu faço o meu bochecho com a clorexidina e eu tenho uma efetividade maior, tá? Eu não perco 100%, mas reduz, né? Então, se eu tô com pós-operatório, que eu preciso de mais da ação da clorexidina, fiz um enxerto conjuntivo, que eu preciso muito de uma ação antimicrobiana ali, eu fico exigente. Você fala, paciente, ó, tem que ser rigoroso, 30 minutos após a escovação, que você vai fazer o bochecho da clorexidina, porque eu preciso da ação dessa clorexidina. Quando o paciente é mais tranquilo, eu até explico por quê, né? Às vezes não, porque o paciente voa, né? Na explicação, fala, ah, por que essa doutora tá me falando isso, né? De lauril sulfato de sódio. Mas quando às vezes o paciente eu vejo que dá, eu explico porque a adesão dele é Edelweiss, essa daí, Edelweiss, Flávio, obrigada. É essa empresa, Edelweiss, que eles têm as pastas de dente sem o lauril sulfato de sódio. Então, vai ser uma pasta de dente que não vai espumar demais, justamente porque tirou o detergente, né? Mas ela tem uma boa ação e vários pacientes relatam um conforto melhor por não ter a xerostomia, que às vezes algumas pastas de dente pode gerar nesse paciente, porque tem a sensibilidade ao lauril, tá bom? Ai, muito obrigada, Flávia. É Edelweiss que tem essa pasta. Ok. Então, são essas duas particularidades do lauril, por isso que é interessante eu saber, né? Eu saber que ele é importante, né? Para atrapalhar ali na adesão desse biofilme, no início da formação do biofilme, mas eu posso ter pacientes que têm sensibilidade, aí eu vou conseguir filtrar na minha anamnese, na conversa, e quando eu for usar o bochecho, fazer essa observação na minha receita, na minha prescrição, para o paciente seguir, tá? Okidoki. Então, vamos lá. Agora a gente entra na clorexidina, né? Que é nosso padrão ouro, nosso gold standard. É um antisséptico de bisbiguanida, né? Por isso que quando a gente vai prescrever, coloca digluconato de clorexidina a 0,12, né? Às vezes aqui, igual o Perioplaque, tá escrito só gluconato de clorexidina a 0,12, e sempre sem álcool, tá, pessoal? Sempre sem álcool. Então, ele tem uma importante ação antimicrobiana, mínima absorção por pele e mucosas, então o organismo não absorve muito. Sem resistência bacteriana, essa questão da resistência bacteriana já tem alguns estudos já mostrando que sim, se usado de uma forma muito contínua, dá uma pequena resistência bacteriana. É aquilo que eu comentei com vocês. Vamos deixar o uso contínuo mesmo só para aquele meu paciente que realmente requer
essa atenção maior, né? Aquele que tem o problema, deficiência mecânica, algum tratamento de câncer, alguma coisa que precisa. Sem efeitos adversos significativos, e olha aqui, ó, substantividade até 12 horas, né? Então, isso aqui é muito, muito positivo. Então, no comércio, a gente tem aí o Periogard, da Colgate, Perioplaque, né, da Heimer, e a gente pode mandar manipular, pedir, né, orientar o paciente para manipular. A manipulação é interessante, só que a validade dela é menor, assim, de 30 dias, são de 30 dias, né? Mas também é uma saída positiva da gente orientar o paciente para mandar manipular. E aí, qual que é o mecanismo de ação, né? Aí tem outras marcas, a Bitufo também tem, essa Perioterapy tem até em gel, que aí para a questão da litose, né, a gente pode utilizar a clorexidina em gel para fazer a raspagem da língua, então ajuda bastante, tá? Esse aqui da Dental Fresh também, Periotrate. Então, são substâncias, são marcas comerciais que a gente encontra fácil. Mas de melhor preço mesmo, atualmente o Perioplaque está com um preço mais interessante para o nosso paciente, tá? Bom, gente, aí por isso que é importante a gente colocar o nome do componente ativo, tá? Para o paciente poder ter a liberdade de ver qual produto, qual marca comercial que ele queira. E a gente só coloca entre parênteses a nossa sugestão, tá bom? Então, qual que é o mecanismo de ação, né, da clorexidina? Ela vai unir-se à membrana bacteriana, causa precipitação do citoplasma e morte celular em altas concentrações, né? E causa aumento da permeabilidade com perdas de componentes intracelulares em baixas concentrações. Então, o 0,12% vai ser mais isso aqui, né? Permeabilidade, né? Com perda de componentes intracelulares em baixas concentrações. Então, a gente consegue ter uma morte celular também. Só que aqui, ó, em grandes concentrações, que aí seria o gel, a 2% que a gente utiliza, né, vai causar precipitação do citoplasma e morte celular em altas concentrações, tá? E o gel de clorexidina também, a 2%, a gente usa muito naquela terapia de full mouth disinfection, né? Que a gente faz a desinfecção de boca toda em sessão, em um período de 24 horas, em 2 sessões, né? O paciente chega, a gente entra com o gargarejo com a clorexidina 0,12, faz a raspagem da língua com o gel a 2%, aí raspa, por exemplo, toda a arcada superior, raspa e fazendo irrigação com esse gel a 2%. Vai para casa fazendo gargarejo, escovação, e no dia seguinte a gente termina a arcada inferior, por exemplo. Alguns autores, né, o autor principal é o Kirina, a terapia inicial, a básica, a primeira proposta, entrava-se até mesmo com antimicrobiano, porque a gente causa uma bacteremia muito alta nesse paciente, né? Porque em 24 horas você fazer boca toda, raspagem subgengival de bolsas de 7, de 10, de 9, a bacteremia é alta, então às vezes alguns pacientes tinham até um pouco de febre, né? Então entravam, a primeira proposta é até entrar com antimicrobiano, tá? E aí, o que a gente faz? É o bom senso. Se tem bolsas muito profundas, o paciente, às vezes, tem algum risco, fator de risco, às vezes é diabético ou é idoso, alguma coisa que te chame a atenção, a gente entra com o antimicrobiano sistêmico também, como uma prevenção de bacteremia, tá? Eu fiz um parênteses grande, né, falando dessa terapia, mas é porque a gente mais para frente vai ver mais profunda essa full mouth disinfection, que é muito interessante.
E aí, os efeitos colaterais, né? Quais são os efeitos? Ainda bem que são efeitos, assim, não muito sérios, mas apresentam, e não são todos os pacientes que apresentam. O mais frequente que a gente tem é mancha acastanhadas nos dentes e a perturbação do paladar. O paciente perde um pouco o gosto pelo sal, né? Vai provar a comida e acha que está sem sal. Isso aqui é mais frequente e as manchas, né? Erosão da mucosa oral, às vezes acontece de descamar, sim, também, né? Descama. Isso aqui, gente, é muito raro, tumefação de parótida. Eu, com 20 anos de periodontia, graças a Deus, nunca presenciei uma situação de tumefação de parótida, tá? E estímulo da formação de cálculo supragengival, por incrível que pareça, né? Gente, mas como assim, né? Ele sim, ele estimula essa formação do cálculo, ele precipita com mais facilidade o cálcio, e aí por isso que forma o cálculo com uma maior frequência, tá? Então, realmente são efeitos colaterais, mas todos reversíveis, né? Então, olha só, a língua, é muito comum a língua ficar castanhada. Isso aqui é de um livro, essa imagem aqui, né? Que fica os dentes acastanhados, mas é reversível. A língua, ela descama, você orienta o paciente para escovar os dentes. Agora, esses dias aqui, ó, eu pus esse caso clínico, foi lá do consultório esses dias. Não sei se vocês vão perceber que eu fiz aumente coroa clínica, né? Vocês percebem aqui onde era a gengiva antes, que tem um esmalte novinho aqui, né? Então a gengiva estava bem aqui, ó. Aí eu fiz um aumento de coroa clínica na paciente, e a paciente do interior. E eu orientei ela para ela suspender o PerioGard, só que ela não entendeu e continuou. Olha só o manchamento, né? Formação de cálculo. Então, isso aqui é comum. Então, aí fiz a raspagem com ultrassom, profilaxia, para remover. Então, é comum esse efeito colateral, tá? Então, aí os produtos, né, que a gente encontra, tem como bochecho, né? Tem de 0,2 e 0,12, o gel de 1%, mas você pode mandar manipular o gel de 2%, a gente pede para manipular na farmácia. A gente encontra sprays de 0,1, 0,2%, principalmente da Bitufo e da Dental Fresh, tem os sprays, tá? A pasta de dente, ela é difícil de formular, né? Então, não tem ainda. E alguns vernizes apresentam a clorexidina para profilaxia de cárie, tá? Bom, pessoal, então a gente falou praticamente tudo dos colutórios bucais e das pastas de dentes, certo? E o que a gente precisa, né, além de conhecer esses químicos, para a gente ter sucesso no nosso controle químico de placa bacteriana, é essa conversa tete a tete mesmo com o seu paciente, certo? E para a gente conseguir ter uma participação ativa desse indivíduo, tá? Então a gente precisa dar a instrução, motivar o meu paciente. Agora vai entrar aqui só essa parte: motivação, motivação, motivação. Mostrar que a gente precisa que esse paciente tenha uma mudança de comportamento, né? E os evidenciadores de placa, eles estimulam bastante, ajuda bastante, né? Para ele realmente ver o que é a placa que a gente tanto fala. Mas aí entra aquela restrição, principalmente quando são pacientes com facetas ou com muitas resinas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não sai, né? Demora a sair da linha de cimentação, aí um aperto que passa, tá bom? Mas são agentes aí que somam para nosso benefício. Eu ainda prefiro com espelhinho e passar a sonda e mostrar a massinha branca, vamos dizer assim, para esse paciente, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem uma sequência, né? Uma orientação que é pela Academia Americana
de periodontia, mas assim, que eu coloquei aqui para vocês as sessões que a gente pode aplicar no consultório, né? Mas, na verdade, eu aplico de forma um pouco mais resumida, não é tão longa como essa, vocês vão ver. Mas é bom vocês conhecerem, né, o que é a orientação. Então, esse programa de instrução e motivação do paciente, né? Na primeira sessão, o que eu vou fazer? Aplicar a solução evidenciadora de placa, conversar, mostrar o fio dental passando com o evidenciador mesmo, certo? Aí fazer uma limpeza tradicional dos dentes. Aí pedir para ele, a tradicional é você pegar ele mesmo com a escova dele sem pasta, escovar, ver os movimentos, deixa ele fazer primeiro uma escovação, e você fala, olha, você tá vendo esse cantinho aqui? Esse cantinho ali ainda tá com placa, então vamos modificar a técnica, vamos fazer a nossa base modificada, que a gente vai varrer, né? Vai de baixo para cima, de baixo para cima e tremer um pouquinho, né? Limpeza da superfície e depois limpeza das superfícies com placa pelo paciente, né? Então aí a gente fez a tradicional dos dentes, né? Ele vai com a escova, depois a gente vai ali com o fio dental, mostrando o paciente fazendo para ele entender, né? Aí numa segunda sessão a gente pode usar a solução evidenciadora de placa de novo e pedir para o paciente fazer a limpeza novamente e limpeza interproximal. Eu junto essas duas sessões em uma só. Lá nos Estados Unidos, na Academia Americana, é muito comum porque lá eles têm a figura da higienista, né? Então a higienista ela fica por conta de fazer esse procedimento. Já a gente adapta, né? Então a gente junta isso aqui numa sessão só, já mostra fio dental com o espelho. Isso daqui, ó, eu fiz questão de pôr essa foto porque é isso aqui que a gente tem que mostrar para o paciente, ó, o fio dental entrando lá no sulco. Tem paciente que assusta, falando, nossa, mas pode ir até lá, né? Nossa, eu tô com 45 anos, ninguém nunca me mostrou isso na vida. Então, é muito comum isso na minha cadeira acontecer, gente. É estranho, mas e eu atendo professores, doutores já, que sentam na minha cadeira e falam isso, né? Então, é triste, porque os nossos colegas vão passando sem dar essa orientação, tá? Então, mostrar a limpeza interproximal mesmo com o espelho, mostrando que pode entrar lá e fazer abraçar o dente e friccionar o dente, sem forçar a gengiva para não causar a formação de fendas gengivais, tá? Aí, no meu consultório, no segundo retorno dele, né? Aqui no caso já está a terceira sessão. Aqui é uma higienista, ó, nessa foto, né? Do livro, eu acho que até do Lind, que é da Academia Americana. Então, assim, no meu consultório, na segunda volta, que aí eu repito, sim, o mesmo procedimento usado na segunda sessão, né? Na primeira e na segunda que eu juntei. Que eu mostro lá a orientação do fio dental, a orientação de escovação, os movimentos. Gosto mais de usar a boca mesmo do paciente, então não uso muito manequim. Manequim ajuda, mas o principal é o paciente visualizar nele mesmo, tá? Então, isso aqui é uma orientação do programa de motivação que tem da academia, mas aí eu resumi, né, em 2 sessões, tá bom? Aí, só mostrando, né, as marcas comerciais que a gente tem no mercado de evidenciadores de placa, né? Tem o Dentplake, esse Eviform, Eviplaque da Biodinâmica, tá? É bem fácil da gente encontrar, né? A Colgate tinha esses daqui, agora não tá tão fácil de achar, não, tá? Então, a gente tem os evidenciadores, eu já tinha mostrado para vocês. Esse aqui da Ing é muito legal, que aí ele mostra a placa velha, até que na caixinha tá aqui uma placa com um velhinho, uma bactériazinha com bengala. A placa velha fica do tom mais azul, e a placa novinha é um tom mais rosa, né? Então, é bem legal isso daqui. E aí, o que são esses evidenciadores? São a fucsina, né? O verde de malaquita ou a eritrocina, tá ok? Que são as soluções mais utilizadas, tá?
Tem azul também, azul de toluidina, mas as mais utilizadas são essas. E essa ENG que é fácil de encontrar também, é uma solução boa. Como que eu vou aplicar, gente? Se for pastilha, tudo bem. Você põe a pastilha e pede para o paciente ficar mexendo com essa pastilha na boca até derreter, não engolir, aí vai cuspir. Eu não gosto, porque vira uma bagunça na sua cuspideira. Então, o ideal é a solução, eu acho, mais prático. Você põe um pouquinho no seu pote DAPEN, vai com cotonete, molha lá e vai espalhando, vai aplicando, sem friccionar, claro, porque senão eu removo a placa. Eu vou pressionando assim de leve para que eu encharco o cotonete, né? Vou apertando e aí peço para ele meio que bochechar aquele líquido ali assim e eu vou com o sugador. Eu sugo para não cuspir, não virar bagunça, tá? E às vezes até depois disso eu jogo um pouquinho de água, ele faz uma leve bochechozinho, pode cuspir ali que já vai estar mais diluído, tá? Pode até bochechar levemente, cuspir que não vai sair a pigmentação, tá, gente? Ok, então nessa evidenciação de placa, qual que é a meta mesmo que a gente precisa conseguir do nosso paciente, do índice de placa, para a gente considerar tolerável, que a gente está conseguindo melhorar, mudar o comportamento desse paciente? É que a gente consiga ali 20% do meu índice de placa. Então, 20% da superfície tendo placa, a gente já pode considerar tolerável, tá? Ideal 10%. Ok? Então, a gente tem que sempre marcar o índice de placa lá no nosso periograma, porque aquilo ali é uma ferramenta de motivação para o meu paciente. A gente mostra, olha, seu índice está diminuindo. Isso é ótimo. Não, olha, o que aconteceu que o seu índice aumentou da última sessão para cá? O que está acontecendo? Você viajou e esqueceu a escova? Você está muito estressado? O que mudou? Né? Para a gente ter assunto e o paciente visualizar e se motivar, tá? Então, não vamos desprezar aquele campo de índice de placa, tá ok? Bom, como consideração final dessa parte de controle químico e mecânico, então, independente da técnica e do tipo de escova, o controle mecânico da placa, após a orientação e motivação do paciente, melhora as condições gengivais e diminui os índices de placa bacteriana, tá ok? Os agentes preventivos químicos devem ser usados somente quando métodos mecânicos mais convencionais e eficazes aparentarem ser parcial ou totalmente ineficazes sozinhos, certo? Então, é aquilo que eu falei, o paciente tem alguma deficiência ou alguma situação de saúde específica em que a gente precisa entrar com o colutório, tá ok? A instrução de higiene oral ela deve ser oferecida durante uma série de visitas, possibilitando ao paciente imediato e reforçando os cuidados orais caseiros, tá? Então, a gente não pode cansar dessa conversa e deixar passar de jeito nenhum. A higiene oral individual adequada e sustentada é a melhor garantia de saúde periodontal. Seu impacto sobre a estabilidade periodontal poderá até ser superior àquele obtido pela frequência da visita de manutenção. Ou seja, às vezes a gente consegue um resultado muito bom naquele paciente que às vezes vai só uma vez ao ano, no retorno uma vez ao ano, mas tem uma higiene muito boa. A gente tem um resultado muito melhor naquele paciente que vai 4 vezes ao ano no periodontista, certo? Porque às vezes não, porque a manutenção dele não é legal, tá ok? Então, a higiene oral individual é a melhor garantia de saúde periodontal, tá, pessoal? Então, é motivação, que eu tenho que provocar, né? Eu tenho que provocar a ação no meu paciente, né? Uma ação para eu ter um resultado, ter uma reação ali da minha saúde. Então, é sempre, pessoal, o paciente chegou, sentou, eu preciso motivá-lo, eu preciso orientá-lo, mostrar
né? E eu preciso de ferramentas, porque às vezes eu começo a ficar pedante, chata. Ai, eu vou lá na minha dentista, ela sempre fala a mesma coisa, sempre reclama disso, daquilo. Então, assim, eu preciso ter ferramentas, que seria, então, periograma, índice de placa, índice de sangramento, o evidenciador de placa, né? São as ferramentas para a gente tentar não perder essa motivação, não perder essa motivação e a ligação do paciente com você, tá? E aí, pessoal, entra na segunda etapa da nossa aula. Eu vou dar 10 minutos de intervalo, 10 minutinhos. Então, agora são 3h51 e a gente vai entrar nessa segunda parte da aula que a gente vai terminar rapidinho. Eu acho que vai mais uns 30 minutos, a gente termina, tá bom? Quer ver? Vai ser isso, mais uns 30 minutos a gente termina, tá? Então, eu vou parar a gravação aqui, 10 minutos só de intervalo e a gente volta, tá bom? Combinado, todo mundo? Ok. Só para a gente beber água rapidinho.